Será possível que as únicas criaturas que verdadeiramente possuem uma alma são aquelas que matamos para comer, escravizamos para o trabalho e conduzimos para a lama dos nossos campos de batalha? Essa é a pergunta desconfortável, o caco irregular de vidro que se aloja na sua garganta quando você confronta verdadeiramente a obra de Franz Marc. Não estamos falando de um pintor de cartões postais bonitos aqui. Não estamos discutindo um homem que pintava pôneis para as paredes dos quartos de crianças da burguesia ou ilustrações sentimentais para revistas de natureza. Estamos falando de um místico, um profeta e um soldado que olhou para o edifício apodrecido da civilização ocidental no início do século XX e decidiu que a única maneira de encontrar Deus era virar as costas para a humanidade e olhar nos olhos de um cavalo. Para entender Franz Marc, é preciso entender que a arte não é um espelho da realidade. É um martelo destinado a estilhaçá-la. Ele é o príncipe trágico do expressionismo alemão, um homem que construiu uma catedral de cor e luz apenas para tê-la bombardeada até o esquecimento pela artilharia da Primeira Guerra Mundial. Para compreender a magnitude do que Marc alcançou, você tem que despir seu cinismo moderno. Você tem que transportar sua mente de volta para a energia nervosa e vibrante de Munique, nos anos anteriores a 1914. O mundo estava à beira de um colapso nervoso. A industrialização estava devorando a paisagem. As cidades estavam sufocando em fuligem, barulho e vazio espiritual. Os velhos deuses da religião estavam morrendo, substituídos pelos novos deuses do aço, do dinheiro e da velocidade. Nesse clima de materialismo e decadência, Franz Marc não buscou documentar a feiura como seus contemporâneos de outros movimentos expressionistas que pintavam a prostituta, o poste de luz e o bêbado. Ele não queria chafurdar na sarjeta. Ele queria transcendê-la. Ele buscava uma pureza espiritual que acreditava ter sido completamente erradicada da raça humana. E onde ele encontrou essa pureza? Ele a encontrou na respiração rítmica do animal. Este é o conceito central com o qual você deve lutar. Panteísmo. Para Marc, Deus não era um homem barbudo nas nuvens julgando a moralidade humana. Deus era uma força, uma corrente sanguínea que fluía através das veias de um cervo, dos músculos de um tigre e do pescoço arqueado de um cavalo azul. Ele acreditava na animação total do universo. Quando você olha para suas telas, não está vendo uma imagem de uma vaca num campo. Você está vendo um campo unificado de energia, onde o animal e a paisagem são feitos da mesma substância espiritual. A curva do flanco do cavalo continua na curva da colina. O amarelo da vaca é a mesma frequência que o amarelo da luz solar. Não há separação. Há apenas um zumbido vibrante de existência. Ele chamava isso de animalização da arte. Ele queria pintar não o animal, como um observador humano, mas a partir do animal. Ele fez a pergunta impossível. Como um cavalo vê o mundo? Será que a águia vê as mesmas montanhas que nós? E ele passou sua vida curta e incandescente, tentando pintar a resposta. Vamos ser técnicos sobre sua cor, porque é aqui que o intelecto do homem brilha através do misticismo. Marc não escolhia cores apenas porque pareciam bonitas. Essa é a abordagem de um decorador, não de um expressionista. Ele desenvolveu uma teoria da cor rigorosa, quase teológica, que compartilhou com seu amigo e co-conspirador, Wassily Kandinsky. Em seu movimento, Der Blaue Reiter, o Cavaleiro Azul, a cor era uma linguagem com uma gramática e vocabulário específicos. Marc escreveu a famosa carta ao seu amigo August Macke sobre seu sistema. Você deve entender este código se quiser decodificar sua obra. Azul é o princípio masculino. É severo, espiritual e intelectual. É a cor do céu e da mente. É por isso que seus famosos cavalos são azuis. Eles não são meramente cavalos. São avatares de força espiritual e gentileza masculina. São santos com cascos. Amarelo é o princípio feminino. É gentil, alegre e sensual. É a cor da terra e da alegria. Suas vacas e tigres amarelos não são apenas animais de fazenda ou predadores. São deusas da fertilidade, saltando através de uma paisagem que parece estar dançando com eles. São a felicidade pura e não adulterada tornada visível. Vermelho é a matéria. É o peso pesado e brutal da terra.
É a cor da violência, da gravidade, do mundo físico contra o qual o espírito, azul, e a alegria, amarelo, devem lutar constantemente. Quando você está diante de uma pintura de Mark, está assistindo a uma zona de combate. Você está assistindo o azul e o amarelo darem os braços para conter a brutalidade do vermelho. É uma guerra cromática pela alma do mundo. Isso não é hipérbole. É a mecânica literal de sua composição. Ele orquestra essas cores com a precisão de um compositor, criando acordes e dissonâncias que são destinados a vibrar no nervo óptico do espectador e, por extensão, em sua alma. A interação é ativa. Se o vermelho domina, a pintura parece pesada, opressiva e terrena. Se o azul domina, a pintura parece arejada, transcendente e livre. Mas o estilo de Mark não permaneceu estático. Ele evoluiu com uma velocidade aterrorizante. Em suas obras anteriores, as formas são redondas, macias e harmoniosas. Os animais estão dormindo ou pastando numa espécie de útero rítmico. Tudo flui. É o jardim do Éden antes da queda. Mas à medida que as nuvens da guerra começaram a se acumular sobre a Europa, a geometria de suas pinturas começou a fraturar. Ele encontrou a obra dos cubistas em Paris e dos futuristas na Itália. Ele viu como Robert Delaunay usava a luz para quebrar o mundo em prismas. Mark pegou essa estética estilhaçada e a aplicou à sua visão espiritual. O resultado é o que os historiadores da arte chamam de seu estilo cristalino. As curvas suaves dos cavalos são substituídas por ângulos agudos e irregulares. A paisagem se transforma numa caverna de diamantes. Os animais não estão mais seguros no prado. Eles estão presos dentro de um prisma de luz refratada. Isso é visualmente espetacular, mas emocionalmente é profundamente inquietante. Implica que a unidade da criação está rachando. O mundo espiritual está sendo submetido a uma pressão que não pode suportar. A inocência da besta está sendo fatiada pelas bordas afiadas do intelecto moderno. Existe uma fase distinta em sua obra onde a harmonia se foi e o mundo está explodindo. Raios diagonais e afiados de vermelho sangue e cinza aço rasgam a tela como facões. Os cavalos azuis estão olhando para cima e uivando para o céu em terror. A floresta verde está sendo nivelada como se por uma barragem de artilharia invisível. É uma cena de apocalipse total. Mark estava pintando premonições. Ele estava pintando a atmosfera psíquica de um continente que estava inconscientemente se preparando para o suicídio. Os animais nessas obras posteriores não são mais símbolos de paz. São vítimas. São o dano colateral de uma luta cósmica entre forças que eles não podem compreender. Devemos abordar o elefante na sala. Ou melhor, o lobo. A visão de Mark sobre a humanidade era sombria e tornou-se mais sombria à medida que ele envelhecia. Ele disse a famosa frase: "As pessoas com sua falta de piedade, especialmente os homens, nunca tocaram meus verdadeiros sentimentos, mas os animais, com seu senso virginal de vida, despertaram tudo o que havia de bom em mim." Este é um sentimento que ressoa poderosamente hoje, em nossa era de colapso ecológico e agricultura industrial. Mark foi o primeiro artista a realmente tomar partido do não humano. Ele olhava para o rosto humano e via uma máscara de engano. Ele olhava para o focinho de um tigre e via honestidade absoluta. Ele percebeu que o animal vive num presente contínuo, desconectado das ansiedades do passado ou do futuro, enquanto o humano é amaldiçoado com o conhecimento do tempo e da morte. No entanto, não cometa o erro de pensar que Mark era um hippie pacifista. Ele era um homem alemão complexo e conflituoso de seu tempo. Quando a Primeira Guerra Mundial estourou em 1914, ele realmente se voluntariou. Esta é a grande tragédia e a grande ironia de sua vida. Como muitos intelectuais daquela época, ele acreditava que a guerra seria um fogo purificador. Ele pensava que a Europa estava tão doente, tão velha e tão corrupta, que apenas um grande cataclismo poderia queimar a podridão e permitir que uma nova sociedade espiritual surgisse das cinzas. Ele foi para a guerra não para matar, mas para purificar. Ele via o conflito em termos metafísicos como uma cirurgia necessária para uma civilização moribunda. Ele levou seu caderno de esboços para as trincheiras. Ele desenhou na lama. E lá, em meio ao horror do massacre industrial,
Sua arte mudou novamente. Em seu último caderno, o caderno de esboços do campo de batalha, os animais desaparecem completamente. Não há mais cavalos, não há mais cervos. Há apenas energia pura e abstrata. Ele percebeu que o animal não era mais um receptáculo suficiente para o espírito num mundo que havia enlouquecido completamente. A inocência da criatura não poderia sobreviver aos ataques de gás e às metralhadoras. Ele moveu-se em direção à abstração total. Forma pura, força pura. Ele estava à beira de um avanço que teria rivalizado com as obras tardias de Kandinsky ou Rothko. Ele estava se movendo além do mundo físico inteiramente, buscando uma linguagem visual que não tivesse referência às coisas terrenas. Mas ele nunca teve a chance de pintar esses quadros na tela. Em 1916, durante a Batalha de Verdun, a batalha mais longa e sangrenta da guerra, Franz Marc foi enviado numa missão de reconhecimento. Ele estava patrulhando a cavalo, ironicamente. Um estilhaço de granada o atingiu na cabeça, matando-o instantaneamente. Ele tinha 36 anos de idade. O governo havia realmente emitido uma ordem para retirá-lo da linha de frente, reconhecendo-o como um tesouro nacional que precisava ser salvo pelo bem da arte alemã. A ordem chegou alguns dias tarde demais. A perda de Franz Marc é uma das grandes feridas abertas da história da arte. Se ele tivesse vivido, provavelmente teria se tornado o maior pintor abstrato do século XX. Ele tinha o intelecto, a paixão e o domínio técnico para empurrar a pintura para reinos que só podemos imaginar. Em vez disso, ele nos deixou com um corpo de trabalho que parece uma frase bonita e inacabada. Um grito interrompido. Então, por que ele importa para você? Por que você, uma pessoa vivendo no ruído digital do século XXI, deveria se importar com um alemão morto que pintava cavalos azuis? Ele importa porque estamos sofrendo exatamente da mesma doença que ele diagnosticou há 100 anos. Estamos separados do mundo. Olhamos para a natureza como um recurso a ser explorado, ou um pano de fundo para uma selfie. Perdemos o senso virginal da vida. Estamos presos na prisão do nosso próprio intelecto, obcecados com a tecnologia, desconectados dos ritmos da terra. As pinturas de Marc agem como uma lente corretiva. Elas nos forçam a parar. Elas nos forçam a calar a boca. Elas exigem que olhemos para o mundo não com o olhar arrogante do conquistador, mas com a maravilha humilde e de olhos arregalados da presa. Quando você olha para a curva de um tigre numa pintura de Marc, note a tensão. É uma tensão entre a superfície plana e bidimensional da tela e a espiritualidade profunda e tridimensional do sujeito. Ele usa uma técnica frequentemente chamada de transparência ou interpenetração. As formas se sobrepõem. O cervo não está na frente da árvore. O cervo e a árvore estão passando um pelo outro. Esta é uma metáfora visual para sua filosofia. Na verdadeira realidade não há fronteiras. Somos todos permeáveis. Os átomos que compõem seu corpo são os mesmos átomos que compõem a estrela e a pedra. Marc pintou a física da alma. Ele mostrou que a separação é uma ilusão criada pelo ego humano. Ele também reivindicou o conceito do belo. Na arte moderna, a beleza é muitas vezes uma palavra suja. Somos ensinados a valorizar o chocante, o político, o conceitual. Marc não tinha medo da beleza. Mas sua beleza não é a beleza rasa de uma revista de moda. É uma beleza terrível. É a beleza de uma tempestade. Ou de um predador. É a beleza de um sistema que é perfeitamente equilibrado, mas totalmente indiferente ao ego humano. Suas cores cantam, mas cantam uma canção que é mais antiga que a humanidade e nos sobreviverá. Considere suas xilogravuras. Além de suas pinturas a óleo, Marc era um mestre das artes gráficas. Ele olhou para trás, para a tradição medieval alemã de impressão em blocos de madeira. Nessas imagens em preto e branco, a luta é despojada até os ossos. Não há cor para seduzi-lo. Há apenas o contraste austero de tinta preta e papel branco. Nestas obras, você vê o incrível poder de seu design. Ele enrola a energia do animal numa mola apertada. As linhas são grossas, primitivas e potentes. Elas possuem uma energia crua, de arte folclórica, que parece antiga, como se tivessem sido esculpidas por um membro de uma tribo na Floresta Negra há 1000 anos.
Essa conexão com o primitivo era essencial para os expressionistas. Eles acreditavam que, olhando para tempos mais simples e formas mais simples, poderiam contornar a corrupção da academia moderna. Vamos também falar de sua relação com Kandinsky. Esses dois homens eram os polos gêmeos do Der Blaue Reiter. Kandinsky era o cérebro, o teórico, o intelectual, o homem que se movia em direção à abstração através da música e da matemática. Mark era o coração, o místico, o amante da terra, o homem que se movia em direção à abstração através da empatia com a natureza. Eles se equilibravam. Eles escreveram o Almanaque do Cavaleiro Azul juntos. Um manifesto que defendia uma nova arte que unificaria toda a expressão criativa. Pintura, música, teatro, arte folclórica, sob a bandeira do espiritual. Eles eram idealistas da mais alta ordem. Eles verdadeiramente acreditavam que a arte poderia salvar o mundo. É uma crença dolorosamente ingênua em retrospecto, mas sua sinceridade dá à obra uma intensidade ardente que falta na arte cínica de hoje. Existe uma técnica de pintura específica que Mark usava que merece atenção rigorosa. Ele não misturava suas cores suavemente como um pintor renascentista. Ele as aplicava em planos largos e planos, frequentemente com bordas afiadas. Esta é a influência cubista, sim, mas Mark a suavizou. Ele fez as bordas brilharem. Ele criou uma sensação de vitral. De fato, muitas de suas pinturas parecem vitrais para uma catedral da natureza. A luz parece vir de trás da tela, iluminando as cores por dentro. Isso cria uma experiência religiosa para o espectador. Você não está olhando para a luz refletindo num objeto. Você está olhando para a luz interna do próprio objeto. O cavalo azul tornou-se seu motivo de assinatura, mas tornou-se algo como um fardo para seu legado. As pessoas tendem a vê-lo como lúdico. Não é lúdico. O cavalo azul é uma figura trágica. Ele fica sozinho, frequentemente com a cabeça baixa, carregando o peso da consciência espiritual. É uma criatura solitária, representa o isolamento do buscador espiritual num mundo material. Em algumas pinturas, o cavalo azul olha para o espectador com uma expressão de acusação gentil. Ele pergunta por que você abandonou sua conexão com o todo. É um símbolo do fardo da consciência. Em suas obras posteriores e mais abstratas, como Formas em Combate, os animais se dissolveram em vórtices rodopiantes de cor. Aqui, vemos o combate puro de vermelho e preto contra azul. É uma representação visual da própria energia. Antecipa o trabalho dos expressionistas abstratos que surgiriam em Nova York 30 anos depois. Mark estava décadas à frente de seu tempo. Ele estava pintando a energia do átomo antes de sabermos como dividi-lo. Ele estava pintando o caos da psique antes de a termos mapeado completamente. Se você quer entender a tragédia do século XX, olhe para o arco da carreira de Franz Marc. Começa com um sonho de unidade, o cavalo azul no campo verde. Move-se para uma realização de fratura, a paisagem cristalina e quebrada, e termina num grito de destruição, as árvores caindo e a terra explodindo. Ele documentou o suicídio da Europa não com palavras, mas com cor. Não deixe a boniteza das cores enganá-lo. Esta é arte com dentes. É arte que exige que você dispa suas roupas, seu telefone, seu cargo e seu status social, e fique nu na chuva. Pede que você se lembre de que é um animal. Pede que você se lembre de que é feito de poeira estelar e lama. Desafia a arrogância da visão de mundo antropocêntrica, a ideia de que os humanos são o centro do universo. Mark nos diz que somos apenas uma parte de um grande coro rodopiante e colorido, e que atualmente estamos cantando fora do tom. Engajar-se com Franz Marc é engajar-se com um fantasma. Ele assombra a história da arte como um espectro de potencial perdido. Mas sua obra não está morta. Ela vibra com uma vivacidade que é rara. Quando você está num museu diante de suas telas massivas, pode sentir o calor saindo da tinta. Pode sentir a pulsação de um coração gigante e benevolente. É uma mensagem numa garrafa de um homem que viu o fim do mundo chegando e tentou pintar uma saída. Ele falhou em salvar o mundo, é claro. A arte não pode parar uma bala. Mas ele conseguiu criar um santuário.
Ele construiu um lugar para onde o espírito pode ir para descansar, para curar e para lembrar como é a sensação de ser inteiro. Numa era fragmentada, distraída e cínica, o misticismo panteísta de Franz Marc não é apenas uma curiosidade histórica, é um remédio necessário. É um lembrete de que o mundo é mágico, de que a cor é poder e de que, se formos silenciosos o suficiente e humildes o suficiente, poderemos ser capazes de ouvir a canção da terra novamente. Portanto, na próxima vez que vir um cavalo azul, não sorria e pense que é fofo. Pare. Deixe o azul entrar em seus olhos. Deixe a severidade e a espiritualidade dessa cor lavarem você. Reconheça-o pelo que é, uma oração desesperada e bela por um mundo que merece ser melhor do que é. Franz Marc morreu na lama de Verdun para que esses cavalos pudessem viver para sempre nos campos da nossa imaginação. Não desonre seu sacrifício olhando para eles com nada menos do que espanto total. Ele pintou a alma da besta para salvar a alma do homem. A questão permanece. Será tarde demais para ouvirmos? Considere a imensa disciplina necessária para pintar dessa maneira. Frequentemente assume-se que o expressionismo é apenas deixar os sentimentos fluírem. Mas a obra de Marc é estruturada, é engenharia. O equilíbrio das formas é arquitetônico. A maneira como a perna de um cavalo intersecta com o tronco de uma árvore é calculada para criar uma estrutura estável e duradoura. Ele estava construindo uma nova realidade, tijolo por tijolo, ou melhor, raio de luz por raio de luz. Ele queria que suas pinturas fossem retábulos para uma nova religião, uma sem igrejas ou padres, onde a liturgia fosse o farfalhar das folhas e o rugido de um leão. Além disso, devemos olhar para a influência do futurismo em sua obra. Os futuristas italianos adoravam a máquina e a velocidade. Marc odiava a máquina, mas amava a linguagem visual que os futuristas desenvolveram. As linhas de força, o vetor de movimento. Ele cooptou a linguagem tecnológica deles para descrever a natureza. Ele usou as linhas de velocidade de um carro de corrida para descrever o salto de uma gazela. Esse foi um ato subversivo. Ele roubou as ferramentas da era industrial para glorificar o mundo pré-industrial. Ele usou a linguagem do inimigo para escrever uma carta de amor à vítima. Finalmente, reflita sobre o silêncio de suas pinturas. Apesar das cores brilhantes e das formas dinâmicas, há um silêncio profundo no coração de sua obra. É o silêncio da floresta antes de uma tempestade. É o silêncio de um animal congelando quando ouve um galho quebrar. É um silêncio de escuta. Marc força o espectador a entrar nesse silêncio. Num mundo de ruído constante, sua arte oferece um espaço de intensidade quieta. É um lugar onde você pode ouvir seu próprio sangue bombeando e talvez, se tiver sorte, o batimento cardíaco do próprio mundo. Este é o presente de Franz Marc. A restauração da maravilha. Ele nos devolve os olhos da criança e os olhos do animal, antes de serem nublados pela fumaça da indústria e da guerra. Ele nos convida a ver o mundo como ele era no primeiro dia da criação, fresco, terrível e ardendo com luz sagrada.